Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal, assim, de coração, porque eu confesso, tenho uma confissão para fazer antes da gente começar. Eu tinha preconceito com o baralho cigano. Porque, estudei tarô, 25 anos e tal, e as cartas, e eu olhava para o baralho cigano e falava, putz, mas só tem 36 cartinhas, ele tem ali uma torre, um cavaleiro, um trevo e tal. Eu falava assim, isso aí deve ser muito bobo. Eis que a gente entrevistou aqui no programa a Carla Souza, e ela explicou para a gente o conceito da mesa real, que você vai colocando as cartas e elas vão conversar entre elas em pares, e que você espalha pela mesa, e é um pesadelo probabilístico maravilhoso, e eu fiquei apaixonado pelo baralho cigano. Fiquei doidão, comprei um monte de deck, comecei a estudar e falei assim, agora quem já conhece a Diamond sabe que a gente vai querer fazer um livro do tamanho do livro de tarô, maravilhoso, com todas as combinações. Eu falei assim, putz, isso vai me levar mais de 5, 10 anos de vida. Eis que eu estava desejando e macumbando que esse livro ficasse pronto quando eu esbarrei na minha vida com o Edson e com o Eloy. E a gente vai contar essa história nesse programa, então fica com a gente. Mas antes, já ativa o sininho, dá um like para acompanhar o canal, que hoje o bate-papo vai ser maravilhoso. Juntando-se a nós aqui no Boteco, Robson Belli, diretamente do Japão. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa para quem está no Brasil quando estiver chovendo tarde, isso em outro horário. Maravilhoso, eu gosto muito do Lenormand. Eu, diferente, não tinha esse preconceito todo com relação ao baralho. Minha primeira experiência foi aqui no meio, realmente, com a pessoa trazendo, no caso, não lembro o nome da pessoa, mas trazendo, como o Marcelo disse, uma explicação da mesa real, e aí eu fui me aprofundar. E hoje tenho, inclusive, ministrado aulas sobre o assunto, porque é um assunto muito bom, muito bom. E diretamente do reino da bruxaria, André Correia. Saudações, seres humanos. Eu tenho pouquíssimo conhecimento. A Thaís, minha esposa, que estuda um pouco mais o Lenormand, mas meu conhecimento é nulo. A única coisa que eu sei é que o tarô dá um tapa de luva de pelica, enquanto o Lenormand ele te soca na cara sem piedade. E é isso que eu quero ver aqui hoje, sangue. Né? E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui o Edson Aldrovandi, fundador do grupo de artigos religiosos Caminho da Luz e sócio fundador da empresa Os Mistérios. Ele é apaixonado pelos mistérios das religiões e filosofias e é estudante e aprendiz eterno. E também o Eloy Patiné, cofundador da Os Mistérios, e trabalhou também na área educacional por 15 anos, sendo 7 anos dedicado aos estudos e pesquisas de desenvolvimento do baralho cigano. É apaixonado pelo baralho cigano, pelo Lenormand e as suas diversas escolas. Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Boteco dos Illuminatis. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado. Satisfação estar aqui com vocês, grandes mestres. Uma grande oportunidade para nós sentar à mesa com vocês. Satisfação. Deixar o Eloy dar um oi para todo mundo aí também. Satisfação, boa noite a todos. Obrigado por esse convite, né? De estar aqui e de poder trazer para todos vocês que são fãs de carteirinha do tarô um pouquinho a mais sobre Lenormand e o baralho cigano e todo esse conhecimento que, de certa forma, ele é escondido, né, que algumas pessoas conseguem ter, mas através do nosso livro a gente vai conseguir trazer para todos, para tirar um pouco do preconceito de que o Lenormand ele é simples, que tem poucas cartas, ou que é para enganar, e etc., que sempre, algo que sempre teve na história dele. Bom, eu já contei como é que vocês caíram na minha vida, né? Que eu fiz uma mega macumba e vocês apareceram, né? Agora eu queria que vocês contassem primeiro da história de vocês. Então, Edson, como é que surgiu os mistérios? Como é que surgiu o Lenormand na vida de vocês? Muito como é que legal. vocês chegaram? Vocês saíram de criança lá na fila para comer hóstia na igreja, e aí É bem isso, né? depois
20, 30 anos depois, vocês estão agora fazendo o baralho do Zé Pilintra, né? O baralho da Maria Padilha, do Lucifer. Como é que é isso? É verdade, bem isso. Marcelo, Robson, todos irmãos que estão assistindo, irmãs, todos amigos e parceiros dos mistérios, é uma grande satisfação falar para vocês. Os mistérios nascem no mercado brasileiro com a necessidade de levar as pessoas, a esse público mais periférico, um pouco de informação e um pouco de qualidade dentro da cartomancia. Como é que surge essas ideias, essa necessidade? Essa necessidade veio muito da minha prática espiritual e as minhas andanças através das religiões desde pequeno. Nós tivemos um contato familiar muito forte, o Eloy um pouco mais novo, mas um contato familiar muito forte com aquela mediunidade antiga, aquela incorporação voraz que acontecia nos meios familiares. Tivemos contato com uma madrinha de batismo, onde nos apresentou a espiritualidade dessa forma. Então, a partir daí, desde novo, fui andando aí por diversas religiões, apaixonado por elas, praticante e estudante. Então, através de toda essa experiência adquirida ao longo dos anos, eu vi a necessidade das pessoas, aquele povo que está ali no terreirinho de Umbanda, que está ali num ilê pequeno de candomblé, ou um povo que está lá no interior e não consegue muito acesso, as pessoas que estão realmente necessitadas da espiritualidade. Então, a partir daí, nasce a nossa necessidade de fazer nascer algo útil, uma ferramenta para que as pessoas possam utilizar como uma autoajuda, como um autoconhecimento, como uma busca pela espiritualidade e uma porta de entrada, por que não, para as diversas outras filosofias e culturas e até mesmo chegar aqui em vocês, né? Acredito que toda essa trajetória, são 6 anos de empresa. Hoje a nossa empresa ela fabrica baralhos ciganos no Brasil, é a empresa que mais vende baralho cigano aqui dentro do Brasil. Os nossos baralhos possuem uma qualidade muito, é claro, falar da própria empresa é fácil, né? Mas realmente uma qualidade de carta, de material excelente para os padrões brasileiros, e o nosso foco desde o início foi: nós vamos criar uma ferramenta que possa ter um preço justo para o brasileiro. Nós não podemos pagar hoje um valor muito caro em algo mais ou menos, né? Então, através disso, surgiu nossos baralhos. E junto a isso, como é para levar a espiritualidade para essas pessoas, nós fizemos algo também inédito aqui no mercado. Nós fornecemos o baralho hoje, o baralho cigano, com as 36 cartas, um baralho plastificado, frente e verso, produzido no Brasil. Também isso é algo que nos chama a atenção, porque o nosso foco é dar emprego, dar ocupação para os brasileiros. Então, nós trazemos o baralho cigano e nós trazemos uma revista. Para quem é das antigas, que curte uma revista, né? Então, não é aquele manual e não é um livro para encarecer o produto final. Então, hoje nós fazemos um kit de baralho cigano para o mercado com um preço altamente acessível, que é para todo mundo poder ter esse acesso. Isso foi um compromisso nosso conosco, com a nossa espiritualidade. Então, hoje nós temos uma revista que traz diversas informações, que o Eloy vai entrar mais profundamente, e através daqui, dessas centenas de baralhos ciganos já vendidos, nós fomos também a primeira empresa a adequar a gamificação do baralho cigano Lenormand, que vai ser explicado hoje no livro, na apresentação do livro, e aí colocamos essa gamificação, essa forma de jogar em outros baralhos também. Então nós temos o baralho de Maria Mulambo, que é utilizado a gamificação do baralho cigano e do baralho Lenormand, e tantos outros títulos. Temos também tarôs,
Mas o grande compromisso que nós temos é em levar para o público, para as pessoas, uma necessidade mesmo, aquela coisa utópica, mas feroz, que toca o coração da gente, a gente fala, não, preciso fazer alguma coisa para levar para esse público periférico, muitas vezes periférico pela falta de condições básicas para poder adquirir esses conhecimentos, as informações. Então aí nasce os mistérios, nasce o respeito aos todos os mistérios divinos, sagrados, e que estejam presentes, inclusive, nesse momento, nos abençoando, nos guiando a bons caminhos, que possamos, através dessa live, levar luz para quem quer que seja. E aí nasce, então, os mistérios e essa necessidade de poder levar informação. Juntando tudo isso, o que fica faltando? Um livro. E é esse livro que o Eloy vai apresentar hoje para nós, e na minha humilde opinião, vou deixar os mestres dissertarem depois, é o melhor livro. Dizer o melhor é muito prepotência, né? Mas é um dos principais, será um dos principais livros de pesquisa, de referência do baralho cigano. Nesse livro, foram anos de pesquisa, o Eloy vai falar um pouco mais, mas vale lembrar que a empresa parou a máquina, vamos parar as máquinas para produção desse livro. O Eloy passou a se dedicar 100% do tempo, ou quase 100% do tempo, para estudar, para buscar essas informações, fez viagens na Europa, em museus, em fontes históricas, para reunir o mais rico material possível, para levar às pessoas uma qualidade, uma informação definitiva. Nós sabemos que isso não é possível, porque é interessante conhecer todos os caminhos, né? Mas reunir de forma imparcial todas as informações, ou a maior parte das informações, desde consagração, desde, enfim, o Eloy vai dissertar e vai dissecar para vocês isso. Então, os mistérios, ele vem com essa proposta. Nós queremos levar ao maior número de pessoas possíveis as informações que a espiritualidade nos passa, nos intui, e fazer o bem a quem quer que seja, dentro das nossas possibilidades, né? Então é um pouquinho dos mistérios para vocês. Lembrando o pessoal que está em casa, que já olhou o material, o livro vai ser apresentado aqui, o Marcelo vai explicar para vocês como funciona financiamento coletivo, catarse, etc. Mas eu não posso deixar de queimar essa largada e mostrar que o livro, eu estou muito empolgado, não tem como, terá essa qualidade aqui. Para quem não conhece, essa qualidade de livro é a qualidade do livro da Diamond Editora, aqui do Marcelo, aqui do Projeto MEI. Então você vai receber na sua casa esse livro, obviamente com essa qualidade, o baralho cigano, mas nessa qualidade de capa, nessa qualidade de folha, nessa qualidade de imagens, de gravuras e de referências bibliográficas, que é o mais importante para que possamos formar a nossa opinião. Bom, chega de falar, né? Legal. Bom, aí passa a bola para mim, né? Passo a bola para o Eloy, que foi o grande masterchef dessa obra aí. Quando o Edson trabalhando com artigos religiosos, né? Ele me contatou antes da gente fundar os Mistérios juntos, contar um pouquinho, né, sobre mim. Trabalhei com educação, ensino, produção, basicamente mais de 15 anos, aí, 17 anos, da área educacional, jurídica, financeira. Então, já gravei mais de 1000 cursos, mas por trás da câmera, não eu gravando, mas eu sendo responsável pelo estúdio, né? Pela produção em si. Também fui professor de áudio e música, né? E chegou num ponto da minha carreira que eu tive um burnout, resolvi sair do Brasil, não aguentava mais, fui
para a Irlanda. Cheguei na Irlanda com aquela vontade de renovar a vida e comecei a estudar inglês, comecei a fazer a faculdade. Em paralelo, eu tinha uma carreira brilhante, mas aí eu fui lavar pratos, né? Então, era a forma de me manter, de não queimar todas as minhas finanças. Fui lavar pratos e fiquei 5 anos trabalhando em cozinha, lavando pratos. E nesse contato ali na cozinha com as pessoas que estavam trabalhando, foi que eu tive o maior contato com os povos romanes, né? Os povos ciganos, que nós chamamos de ciganos. E é muito engraçado que demorou muito tempo para eu entender que esse amigo que tinha me acolhido ali naquele ambiente novo, né? E braçal, demorou muito tempo para me entender que ele era cigano, né? Ele me falou que era cigano, ele me apresentou a família dele, e aí comecei a ver algumas coisas, mas por que eu estou dizendo isso? Porque antes de mais nada, aquela pessoa, o Flor, né, que era romeno, ele era romeno antes de ser cigano, ele tinha nacionalidade irlandesa antes de ser cigano. Então, você imagina, eu imaginava o cigano de uma outra forma, como se fosse ver ele ser destacado, né? Fosse algo, e é basicamente uma descendência, né? É da onde ele veio, a família dele, né? Do que veio através, enfim, tem a sua descendência aí. Aí eu comecei a pesquisar, ele me apresentou, eu também trabalhei com outra pessoa que, apesar de não ser não é o povo romani, né, são os travelers, né, que são os povos que são chamados de ciganos na Irlanda, mas também é uma cultura muito próxima, né, e isso me fez estudar e a me aproximar com essa cultura, né? E aí o Edson me contata e a gente vai trabalhar no mercado de artigos religiosos e a gente vê que surge realmente essa necessidade de um baralho com qualidade e de um preço acessível, porque ou você tinha um baralho muito ruim, barato, ou você tinha um baralho muito bom, mas muito caro. E aí a gente vem com todo o meu trabalho dentro da área educacional, analisando dados de mercado, e a gente chega nesse modelo que nós temos hoje. Bom, lançamos, a gente vendeu mais de, contando todos os baralhos que a gente já vendeu, né, há mais de 7 anos aí de mercado, vendemos mais de 500 mil baralhos, da marca Os Mistérios e fora da marca Os Mistérios também. A gente recebe diversas perguntas e dúvidas. E dessas perguntas e dúvidas das pessoas que a gente tem contato, seja iniciantes, intermediários, seja através de marketplaces, através do nosso website, através das mídias sociais, a gente começa a fomentar o desejo de estudar e de se aprofundar cada vez mais no Lenormand e no baralho cigano. E aí que a gente... conversando com o Edson, eu falo, olha, eu preciso estudar e me dedicar ao baralho cigano, porque a gente estamos sendo referência, né, no mercado. Muitos estão utilizando os nossos baralhos, e eu não posso ter um conhecimento mediário, né, eu não posso ter um conhecimento básico, eu tenho que ser, dentro da minha cabeça, o melhor. Eu preciso ser o melhor, dentro da minha cabeça, o meu objetivo, né? Não que eu seja. Então, eu comecei a estudar, começo atrás das referências das bibliografias antigas, fora do Brasil, Lenormand, todas as escolas, escola francesa, escola alemã, aí entra dentro o baralho cigano, né, no Brasil, as referências que nós temos no Brasil, e começo a formular a ideia principal, a matriz do que nós temos hoje, o que vai ser apresentado como o baralho cigano para vocês, como livro, né?
E aí que surge, então, o livro, essa necessidade do livro. Mas... Aí, putz, e depois, se vocês tiveram a ideia do livro, como é que foi para desenvolver ele? Porque uma coisa é você ter a ideia, fala assim, beleza, a gente vai querer um livro fininho. Mas o livro que a gente vai publicar é um monstro de quase 600 páginas, do tamanho do nosso livro de tarô, com todas as combinações, com um jeito de consagrar, com um monte de coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o processo do livro. O que a gente pode ter, o que o pessoal que vai estar em casa vai encontrar dentro desse livro? Tá. Dentro do livro, o processo para tentar responder todas essas pessoas que entram em contato com a gente, procuram e quer entender melhor o que é o baralho cigano, o que é o Lenormand, se é diferente, se não é diferente. Todas essas dúvidas a gente reúne e eu começo a pesquisar para tentar respondê-las, né, da melhor forma possível. Então, o que a gente junta nessas 613 páginas? Uma das maiores, uma das perguntas que a gente recebe é consagração. Preciso consagrar o baralho? Eu não preciso consagrar o baralho? A minha crença, a minha religião, isso interfere? Então, o que a gente percebe, olhando como fato, é que entende-se a consagração como algo muito misterioso, tem-se uma coisa em cima da consagração que afasta as pessoas dos baralhos, né? Vê que precisa consagrar, não vou jogar. Precisa consagrar, não faz parte da minha religião, não faz parte da minha crença. Então, eu trago um estudo muito grande de consagração no mundo inteiro, de diversas religiões e crenças, para mostrar que a consagração está no ser humano desde a antiguidade, e que ao mesmo tempo pode ser algo muito complexo, é algo muito simples, né? É como, às vezes, você tem um objeto muito importante na sua vida que você vê que veio de um ancestral seu, e aquele objeto, vamos supor que você perca aquele objeto, né? Tem um valor familiar muito grande. Isso é uma forma de consagração, esse sentimento que você tem com aquele objeto. E povos utilizavam dessa forma e consagravam objetos dessa forma, como de diversas outras formas. Então, eu trago um estudo muito grande sobre a consagração para tentar tirar esse preconceito da consagração, como se consagração fosse algo muito, vamos dizer, muito místico demais, ou trevoso, ou alguma coisa assim, que afasta muitas pessoas, né? Trago também um capítulo muito importante sobre os ciganos, que em muitos livros não é falado, não é dito, né? As diferenças sobre os ciganos, da onde os ciganos vieram, todas as provas, as fontes de como eles caminharam e da importância dele para o baralho cigano no Brasil, para o Lenormand, para a cartomancia e para a cultura de diversas formas, não só na cartomancia, mas de diversas formas, como eles foram importantes no processo da cultura europeia e até chegar no Brasil em 1536, antes mesmo de muitos outros povos europeus, etc. Em 1536, eles já estavam no Brasil, já fazendo parte da formação do nosso território, né? Então, são diversos povos romanes que se dividem. No Brasil, nós temos algumas subdivisões, na Europa, nós temos outras subdivisões, e não são todos iguais, né? E não são todos místicos. E aí, os dois pontos essenciais de eu falar sobre os ciganos é trazer os preconceitos sobre os ciganos. Que, de um lado, você tem um preconceito que existiu desde sempre, né, desde a trajetória deles saindo do território onde a gente conhece ali o norte, como hoje em dia como o norte da Índia e Paquistão, o noroeste, passando, entrando pelo Império Bizantino, ganhando seus nomes e ganhando o preconceito deles de serem povos vagabundos,
povos que não trabalham, povos que roubam, pessoas que vão acabar com a cultura local daquela região onde eles estão adentrando, né? Muitas vezes por necessidade. E, por outro lado, você tem o preconceito da forma mais romântica em cima do cigano, onde coloca o cigano num pedestal, ou coloca o cigano num pedestal romântico, onde ele é aquela pessoa por trás da bola de cristal, fazendo a leitura de mão, e isso acaba também afastando a visão da realidade do que é o povo cigano, né? Principalmente no Brasil, onde muitos ciganos não têm condições de saneamento básico, muitos ciganos não têm carteira de identidade, eles não conseguem trabalho, não conseguem. Então, desde 1536, adentrando no Brasil, dentro do Brasil, muitos deles ainda vivem, estão tentando viver e se tornar brasileiros, né? Então, a gente quebra esses dois preconceitos nesse capítulo, traz fatos e fontes em relação a isso, e a gente começa a adentrar na história do Lenormand, né, do baralho cigano, e aí entra, acho que, no ponto mais essencial, talvez, que muitos que a gente recebe de perguntas, né? Muitas vezes a pessoa pergunta para a gente: esse é o baralho Lenormand ou o baralho cigano? Porque se for Lenormand, eu não vou comprar, porque ele é diferente do baralho cigano. Esse é baralho cigano porque eu quero Lenormand, mas é diferente. Então, a gente entra na história do Lenormand e do baralho cigano já para trazer as informações com fatos históricos do que, de fato, essas duas nomenclaturas são, né? Então, trago versões e teorias para que o leitor consiga entender e tirar suas próprias conclusões do que é o baralho cigano. Bom, o que nós temos no livro? A teoria do que o baralho cigano ele é simplesmente o Lenormand. Lenormand ele nasce na Alemanha, né? Nasce na Alemanha, através do jogo das Spiel der Hoffnung, né? Do Johann Hetschel, que faz um jogo de tabuleiro, reunindo cartas, né, iconografias muito conhecidas já no popularesco europeu, reúne essas 36 cartas num jogo de tabuleiro. Junto com essas 36 cartas, ele reúne também outra forma de se jogar, outro oráculo, né, que são as cartas convencionais, tradicionais, que já se jogavam. Ele une essas duas formas, imagens, com os naipes, né? Os naipes alemães, e coloca nesse jogo. Depois surge, então, o baralho Lenormand. Esse Lenormand, de fato, a gente sabe que não foi utilizado pela Lenormand. O baralho, ele colocado o nome Lenormand de forma bem comercial, porque Lenormand já era conhecida na Europa, ela foi muito conhecida principalmente pelo Napoleão, por trabalhar com Napoleão e Leopoldina, né? Então, Lenormand fica muito conhecida e colocam o nome de Lenormand nas cartas. E se torna um baralho talvez mais popular daquele período e vai para a França, vai para a Hungria, vai para diversos países e se espalha. Com isso, muitos imigrantes, né, alemães nos Estados Unidos, por conta das dificuldades na Europa, muitas dessas pessoas que fabricavam o baralho vão para os Estados Unidos e começam a fabricar esse baralho nos Estados Unidos. Só que Lenormand não é famosa nos Estados Unidos, ainda não tem os processos de comunicação em massa. Lenormand não tem o peso como teve na Europa. Nisso, começa-se a busca por um melhor nome para o baralho Lenormand.
e começa a se usar, então, baralhos que criam referências aos ciganos, que são ao povo que já tinha aquela romantização, aquele preconceito romântico por cima dos ciganos, e começa a utilizar eles como rótulo ali de baralhos e de revistas, e aí começam a surgir. Isso são fatos, né? A gente consegue ver a 1835, ali a criação do Lenormand, ele chegando nos Estados Unidos logo em seguida, a gente consegue ver, vendo nome por nome do Lenormand, a transformação do nome Lenormand para algo próximo do baralho cigano que a gente tem hoje, né? Então, a gente sabe, em fato, que o nome ele vem através dessa transformação, né? Agora, como se joga o baralho cigano e o Lenormand no Brasil, aí é outra informação. Aí se junta muita experiência de cartomantes que jogaram o Lenormand no Brasil, e também houve o sincretismo, principalmente do tarô em cima do Lenormand, uma mistura do tarô, jogando as cartas Lenormand com jogadas do tarô, por exemplo, ou unindo elementos no Lenormand, colocando astrologia, trabalhando com astrologia no Lenormand, isso que a escola, por exemplo, as escolas europeias não trabalham com elementos, não trabalham com astrologia, e não trabalham em cima de jogadas do tarô, principalmente jogadas que trabalham com cartas únicas, fazendo leitura de cartas de uma única carta, né? Então, muitas pessoas, hoje em dia, a gente consegue ver que pega a carta do baralho cigano e faz uma leitura com uma carta só, e depois pega uma outra carta e faz a leitura. Então, isso é uma característica da escola, vamos dizer assim, de Lenormand brasileira, ou de alguns cartomantes do baralho cigano. Mas o que eu trago, aí logo depois, né, da história do baralho Lenormand e como ele surgiu até chegar, e o nome baralho cigano, eu trago também como se joga, né? Eu acho que é a parte principal, né? Eu acho que é a parte principal que mais diferencia, e eu coloco, então, as escolas, principalmente do Lenormand, que é a base. Então, respondendo, baralho cigano e Lenormand é a mesma coisa? Sim e não. O Lenormand está no baralho cigano e não tem como você separar o Lenormand do baralho cigano. Então, eu diria que eu, como pessoa, sou eu que vou fazer aquele baralho ser Lenormand ou baralho cigano. Sou eu, como pessoa, que vou jogar o Lenormand como a escola francesa, ou como a escola alemã, ou como a escola inglesa, ou como a escola brasileira, ou como o baralho cigano. Então, sou eu que vou transformar, porque as cartas são as mesmas, são os mesmos naipes, os naipes se repetem, são os mesmos significados, óbvio que alguns cartomantes, alguns autores acrescentam, né, e retiram alguns significados, mas no livro, inclusive, eu faço menções, né, a esses autores, deixando ali o que cada um desses autores, os principais, falam sobre aquela carta, para trazer o motivo por que eles falam, e eu faço algo que não tem, né, em outros livros, que é falar o porquê que tal carta tem tal significado. De onde saiu aquele significado? Por que que o cachorro se entende que é fiel, que é amigo, né? Às vezes é algo que está dentro do nosso subjetivo, dentro do subjetivo europeu do Ocidente, mas que é explorado em filmes, em revistas, enfim, em jogos, né? Mas que muitas cartas não são tão simples, e isso ajuda a história do porquê tal imagem recebe esse significado, essas palavras-chave, que normalmente vem no livretinho, vem palavras-chave, mas por quê? Então eu exploro, coloco desde a antiguidade, criando uma história
né, falando o porquê que aquela carta tem aquelas palavras-chave. Só que cartas por cartas não respondem nada no Lenormand ou no baralho cigano. Uma carta única, por mais que algumas pessoas utilizam a leitura de carta única, eu trago no livro a importância e a base que aí vem do Lenormand, e não dá para separar, da leitura em par e da leitura em trio. Então, eu faço todo o estudo da importância, da onde vem, de como funciona a leitura em par, a leitura em trio, e como elas são utilizadas nas jogadas. E como é importantíssimo a abertura da jogada como um todo, e a leitura dos trios, dos pares e dos trios na jogada como um todo. E não em sequência, como muita gente faz. Pega uma carta, joga uma carta, lê, pega outra carta, joga outra carta, lê, outra carta. Isso pode ser, algumas pessoas que jogam baralho cigano faz isso, mas no Lenormand é muito importante, são 36 cartas, se você não fazer a leitura dos pares e dos trios, você não vai conseguir passar muita informação. E as informações, elas são diretas, tá? Principalmente dentro da minha metodologia, onde eu coloco todas as combinações de pares, tabeladas dentro do livro, tá muito fácil para a pessoa ler, entender. O entendimento é necessário, porque ela já entendeu o porquê que aquela carta tem as palavras-chave. Agora ela vai entender o porquê que a tal combinação tem aquele significado. E uma carta, vamos supor, a carta A mais a carta B, é diferente da carta B mais a carta A, que muitos autores colocam, né? Eles simplesmente A mais B é igual B mais A, mas na verdade não é, né? A carta B, ela se torna uma modificadora da carta A quase como um subjetivo, vamos dizer assim, a carta B quase como um adjetivo, onde vai dar um valor acima da carta A. Então, todas esse conjunto, né, de par, de combinação, é descrito e a pessoa consegue entender. Ô, Eloy, deixa eu só, enquanto você está falando, eu estou mostrando o livro, trechos aqui do lado, para a galera ter um saborzinho de como está dentro. E essas tabelas foi que eu fiquei apaixonado, porque eu já tinha visto vários livros de deck, e essa tabela que você fez é muito profunda e super detalhado de cada combinaçãozinha par a par. Então, isso é um negócio que você não vê, pelo menos material brasileiro eu nunca vi. Tem um outro livro em inglês que tem, mas elas não são tão completas quanto o livro que você fez. Então, tá de Legal. Parabéns mesmo, ficou maravilhoso. Legal. Eu pesquisei muito, óbvio que elas não vieram da minha cabeça, fontes da minha cabeça, tudo fontes de já cartomantes renomados, né? Pessoas renomadas que ensinam, continuam ensinando, ensinaram, mas eu reuni todas essas informações e tentei tirar os excessos, vamos dizer assim, trazer aquilo que é o que tem mais uma metodologia realmente, né? Tem uma lógica por trás. E isso que a pessoa vai conseguir entender nesse livro. Ela vai ler o livro e ela vai entender o porquê que é feito daquela forma. É muito matemático, tem lógico, né? Como uma construção linguística ali. É algo, a sequência ela se torna muito lógica na hora que ela entende, né? E aí a gente fala também sobre, por exemplo, as humanizações, que é muito importante, muito também trabalhado na escola francesa, onde as cartas, não só as cartas da corte, que são as cartas, quando a gente olha para o naipe, a gente vê valete, rainha, rei, né? Quando a gente olha tais cartas e a gente pensa em pessoas, a gente humaniza aquela carta, né? Por exemplo, a cobra, né? Ela se torna uma pessoa, pode se tornar até uma víbora, uma pessoa que vai te dar um bote no trabalho, vai tentar te puxar no trabalho, ou a pessoa que vai tentar te iludir de alguma forma com a sua jogada.
Então, essas cartas, elas tendem a humanizar e trazer um aspecto humano na jogada. Então, todas essas listas, também tópicos. Outra questão importante, a polaridade, né? Polaridade bem importante, porque muitas pessoas acham que as cartas são negativas e positivas. Dentro da minha pesquisa, eu entendi que não existe carta positiva nem negativa no Lenormand. O que ela traz, e pela leitura ser feita em par, elas trazem questões favoráveis e questões desafiadoras para a vida do consulente, mas não que ela seja positiva nem negativa. Ela pode trazer algo que é mais desafiador na vida do consulente, mas que irá trazer algo muito positivo na vida, né? O desfecho, se ele vencer aquela carta desafiadora, vai ser algo muito positivo. Então, a carta ela não pode ser vista, por exemplo, o caixão, a foice, como algo, nossa, é negativo, caiu, né, uma sequência de cartas negativas. Não, são cartas desafiadoras que vai trazer um desfecho, e a intuição é falar o que está acontecendo da forma mais nua e crua para a pessoa, mas entendendo que não existem cartas negativas nem positivas, você tem a leitura, né? Então, como você tem cartas favoráveis e cartas desafiadoras, você vai fazer aquela leitura, e a leitura em si, do conjunto, vai ser algo positivo ou algo negativo na vida do consulente. Mas uma carta em si, ela não é nem positiva nem negativa. Outra questão também é da potência, né? Como são 36 cartas, você tem várias sequências de palavras. Às vezes você não pode, dependendo da pergunta do consulente, como você está sentindo o consulente, utilizar as palavras mais potentes daquela carta, ou seja, as palavras mais fortes daquela carta. Caiu a carta, por exemplo, a carta foice. Você já não pode imaginar algo ruim e falar, pode ser algo... pode ser um corte muito grande, uma perda familiar, pode ser alguma coisa do gênero, rápido. Pode ser, mas tem que se ler, interpretar a jogada e entender qual a potência, qual as palavras-chave que você vai utilizar. São as palavras... né, o que eu estou querendo dizer às vezes você tem que medir. Então, tem todo o passo a passo para a pessoa entender quais palavras-chave daquela carta ela pode utilizar naquele conjunto, né? naquele par, naquele trio. Então, eu acho isso muito importante, está dentro dos passos intermediários. Falamos sobre jogadas, né? Todas as jogadas que vêm do Lenormand, que tem a estrutura de leitura em par, em trio, né, como a base, como a formação. Então, você tem leituras de 3 cartas, de 5 cartas, 6 cartas, 9 cartas, né? E a gente fala também de algo que é bem clássico do baralho cigano, ou como chamam da escola de Lenormand brasileira, que são as leituras intuitivas, que veio dessa mistura um pouco do tarô, onde cada posição na jogada tem um significado próprio. Então, cada posicionamento da carta na jogada já vai ter um valor pré-definido, já tem um objetivo pré-definido. Então, eu trago todos os cuidados na hora de utilizar essas jogadas intuitivas, né? Passo a passo, e aí eu começo a entrar em talvez aonde mais pessoas mandem mensagem para a gente, e na análise de dados de website, a gente vê que muitas pessoas procuram e não entendem, que são os naipes, né? Tanto os naipes, os elementos e astrologia, mas principalmente os naipes. As pessoas não entendem como utilizar os naipes,
E desde a época de 80, 90, com a popularização, né, revistinhas e etc., houve esse sincretismo aí dos naipes, e as pessoas não entendem que os naipes do Lenormand saíram de um conceito dentro da sociedade, de um pensamento alemão, utilizando um naipe alemão. O pensamento do Johann Hetschel era um pensamento do naipe alemão. Então, por exemplo, a carta espada não vai falar de desafios ou de aspectos ruins na vida da pessoa, vai trazer esperança, vai trazer desejo. O paus, por exemplo, no Lenormand, vai falar sobre esses desafios, esses bloqueios, né? Então, as pessoas têm essas dúvidas, então eu trago tudo sobre o naipe, metodologia de como utilizar, porque você pode contabilizar, por exemplo, quantos naipes vermelhos tem, o que isso significa, quantos naipes pretos, quantos naipes de paus, o que isso significa, né? Combinação de elementos, combinação de espada com paus, de paus com copas, você consegue fazer essa combinação e ter um significado por trás disso que vai ajudar o cartomante a entender. Os pips também, né, que a gente, em inglês é pips, mas os números dos naipes também tem uma função dentro, uma metodologia de leitura. Enfim, aí a gente tem os elementos, né, os elementos que vêm do sincretismo, novamente, né, porque aí pega-se os elementos, aquela correspondência de elementos com os naipes do tarô, por exemplo, e aplica-se ao naipe do Lenormand. E acaba ficando um pouco diferente, porque, como eu falei, espadas, por exemplo, não vai trazer coisas ruins, espada acaba trazendo alegria, né? No alemão, Laub, que é folha, né? Que é crescimento, esperança, desejo, e aí acaba ficando com um elemento que talvez não fosse apropriado para ele. A pessoa, quando fez essa comparação, né? E utilizou esse elemento, as pessoas, né, os cartomantes da época, não pensaram nisso, nesse aspecto, né, da cartomancia alemã, mas com o passar do tempo e com a utilização dos elementos, foram encontrados métodos de utilizar esse elemento dentro da cartomancia. E hoje é o que é bem explorado para essa escola do baralho cigano. Então eu trago tudo sobre isso, toda essa história de elemento no livro, como utilizar, né? E o mais legal, que eu acho que também é um destaque do livro, é que desde do naipe, né, tudo tem os exemplos, por exemplo, a cada jogada eu coloco o exemplo, mas a partir do naipe eu pego uma jogada, eu pego uma pergunta e eu começo a acrescentar as respostas, né, através de cada método do naipe, através de cada método da leitura de elemento, eu começo a acrescentar elementos na resposta. Então, eu respondo a mesma pergunta acrescentando elementos de cada nível, né, de leitura. E a gente chega no último elemento aí, que é a astrologia, onde é utilizado, né, diversas formas no Brasil, a astrologia é utilizada, mas a que eu percebi, a que faz mais sentido e que, de certa forma, diferencia e acrescenta a informação na leitura, é a utilização dos signos como o aspecto interior da pessoa, o porquê que a pessoa está pensando daquela forma, o que a pessoa está pensando, e os planetas como o fator externo, né, o que está influenciando a pessoa a pensar daquela forma. Então, esses níveis, eles vão criando camadas a mais para o cartomante conseguir entender melhor a resposta, né, e formar melhor uma resposta para o consulente.
Aí a gente entra num algo que eu acho bastante avançado, que é o tempo. E aí existem diversas metodologias. Eu falo basicamente quase todas, trazendo as referências, trazendo como que faz cada um, quais são os pontos fortes e negativos de cada um, eu acho muito importante, porque tem, principalmente no Lenormand, é muito difícil a questão numérica, muitas pessoas pegam e fazem a correlação, né, com numerologia, e não funciona muito bem assim, dessa forma, né? Eloy, só um minutinho. Tá. O Marcelo, o que eu gosto de brincar muito com relação a todas essas informações? É muita coisa para falar em pouco tempo, mas eu brinco que são camadas de pavê, por exemplo, né? A estruturação dessa metodologia ela foi feita em níveis. Então, nós temos do nível 1 ao nível 5 e as suas interpretações e aprofundamentos de leitura. Então, em determinado momento, você aplica a primeira camada desse atendimento. Vamos jogar a primeira camada do pavê. Depois, vamos aprofundar mais um passo, a segunda camada do pavê. Então, quer dizer, a cada nível de interpretação, você vai seguindo o método. Primeiro nível, você vai ler tais coisas. Segundo nível. Então, você vai adicionando camadas da sua interpretação. Você começa a ler a figura, você começa a ler os elementos, você começa a ler os naipes, você começa a ler e entender o que a pessoa está falando, o que está se passando dentro da cabeça dela com os signos, e vai entender como o meio ambiente ao redor dela influencia ela naquela pergunta que ela está fazendo para você. Não, isso então, é bem importante o que você falou, porque às vezes o pessoal vai ver um livro gigantesco, pode até ficar com medo, mas o Eloy pega você pela mãozinha e ele fala, calma, filho, vamos ver primeiro isso, depois, quando você acostumar, vamos para o mais complicado. Isso que eu gostei demais desse livro. Tem todo um método bem bacana, pega na mão mesmo. Você pode falar um pouco, Eloy, sobre isso, né? Tem essas avaliações, né, que você pode fazer para se testar durante o livro, né? Cada capítulo tem umas perguntas que você vai se fazer para ver se você realmente entendeu o que você leu, né? Daí tem no final tem as respostas, né, para você poder conferir. Mas isso eu achei muito bacana também. É praticamente um curso completo de baralho cigano, né? Exatamente. Você tem os níveis, né? E conforme, como eu falei, a cada nível você tem um exemplo, né, que vai explicar na prática como funciona aquele nível, e depois você tem a autoavaliação. E no próximo passo, no próximo nível, a gente volta para o mesmo exemplo, e a gente acrescenta outra camadinha, que nem o Edson estava brincando, né, do pavê, acrescenta outra camada, e aí fica muito fácil do leitor entender, não só teoricamente, mas na prática. Eu acho que isso ajuda muito. E, para completar, né, o grande pavê, a gente encontra no final do livro, talvez é um outro pavê à parte. Talvez não, é um outro pavê à parte, que é a mesa real, né, o Grand Tableau, que é, por si só, uma jogada inteira. O que é muito interessante, o que é muito interessante para o pessoal que está nos assistindo, nos vendo, é que esse livro ele vai pegar você que não entende nada de baralho, de cartomancia, vai lhe capacitar para que você saiba ler o baralho, saiba entender como funciona essa ferramenta. É uma ferramenta. O que você vai fazer dela cabe à sua responsabilidade. Então, a nossa proposta é que a ferramenta ela seja utilizada como autoconhecimento, como busca pessoal, como busca, enfim,
do consciente para o inconsciente, da sua busca pela espiritualidade, para que você consiga linkar tudo isso que já existe, está perdido por aí, esteve perdido por aí, em diversas sociedades, e se juntou. Então, esse foi o trabalho que o Eloy fez. Ele juntou todas as informações, aplicou metodologia, estruturação, didática. Então, ele vai servir para quem não conhece nada e quer utilizar o baralho como uma ferramenta de autoconhecimento, de autoajuda, e aquele que já é experiente, aquele que já joga, e falta informações, ou falta referências bibliográficas, falta embasamento técnico para aprofundar as suas leituras. Então, o livro ele também traz isso, esse aprofundamento para quem está buscando. E uma coisa muito legal, para não ficar muito maçante, você que é intuitivo e está na sua casa e já joga, já doa essa habilidade de leitura ancestral do seu familiar e etc., no livro você também vai encontrar isso. Porque não pode ser descartado o que funcionou de forma intuitiva. Então, vale a pena você que joga de forma intuitiva, adquirir o livro para que você entenda como a sua intuição fala com você melhor. Você entendendo um pouco melhor, você criando um alfabeto em que a sua inconsciência possa se manifestar para o consciente, você entender isso melhor, só vai te trazer benefícios. Maravilha. Bom, o pessoal está jogando dinheiro na tela e como é que faz agora para comprar o livro, né? Então, agora essa parte é minha. Então, a gente vai trabalhar para o pessoal que está em casa com uma coisa chamada financiamento coletivo, que é o quê? Aqui embaixo vocês estão vendo catarse.me/baralho cigano. E quando vocês digitarem e entrarem nesse link, o link vai estar aqui nos comentários embaixo do vídeo, tudo, vocês vão chegar numa página que é como se fosse uma pré-venda, né? Por que isso? Porque a gente vai ajustar a tiragem do livro, sem contar que quanto mais pessoas apoiarem, a gente vai conseguir fazer com que o preço unitário para imprimir caia e a gente tenha um dinheiro a mais que a gente sempre gasta em presentes. Então a gente vai poder ver, a gente vai ver medalhinha para quem apoiar no começo, vai ter pôster da mesa real, a gente vai ter uma porrada de coisa bacana, né? Marcador de página, carta. Então, quanto mais pessoas apoiarem esse projeto, mais todo mundo ganha. Então, é um jeito assim de ganha-ganha. Foi um dos financiamentos, a gente já fez 28 financiamentos coletivos, e é o único jeito da gente conseguir fazer o livro naquela qualidade que o Edson falou, com a capa dura, papel couché, fotográfico. Vocês tiveram uma palhinha aí do livro, né? Eu passei o InDesign para vocês verem, é um exemplo. Vocês viram que está cheio de ilustração, inteiro colorido, detalhado, maravilhoso. Agora imagina que isso vai estar naquele papel fotográfico bonito. Se você já tem o livro de tarô, você sabe que já conhece a qualidade, mas se você nunca viu um livro da Diamond Editora, é a chance de pegar esse. E outra, nós vamos poder fazer no financiamento coletivo o livro de tarô. Então, se você é um cartomante, você vai poder comprar ele junto, com desconto. Então, você vai poder comprar o de baralho cigano com tarô junto. Se você trabalha com astrologia, o livro que o Edson mostrou, você vai poder comprar o livro com o livro de astrologia junto para a tua biblioteca com descontão. Né? E os decks de tarô, os decks de baralho cigano, tudo isso vai estar nesse financiamento. Então, eu acho que é o melhor jeito, sem contar que como a gente está ainda mandando ele para a gráfica, ele vai estar num preço maravilhoso. Então, é o momento de você apoiar e fazer parte desse conteúdo, né? Eu estou conversando com o Eloy, a gente vai colocar o nome das pessoas que participarem do financiamento coletivo num agradecimento especial dentro do livro. Então, significa que quem apoiar agora esse livro vai fazer parte e está dentro do livro. Imagina, você abre o livro e está seu nome lá, no agradecimento, vai ficar para a história. Então, você vai fazer parte da história do baralho cigano, da cartomancia e do tarô aqui no Brasil. Eu acho que é isso. Conseguimos cumprir nosso objetivo da noite? O que vocês acham?
Então, Eu acho que dá vontade de ficar aqui por horas, né, falando com vocês, aproveitando a oportunidade. Nós estamos um pouco nervosos e ansiosos, primeiro de estar aqui com vocês. Faz tempo que a gente está aguardando, né? Faz Esse momento, tempo, nós estamos muito aguardando assim, esse momento. Então, nós precisamos. fizemos pautas, reuniões, e, cara, chegou aqui na hora, ficamos nervosos, esquecemos tudo, atropelamos, mas estamos falando de coração aberto para todos vocês, estamos falando com a nossa verdade, com a nossa história. Nós estamos aí nas redes sociais, os Mistérios Baralho. Quem puder nos seguir, dá essa forcinha para nós, começa a seguir. Nós estamos voltando com a produção de conteúdos, explicando para vocês como é que funciona. Nós paramos tudo para a produção do livro. Ok? Muito obrigado, pessoal. agora vamos voltar com tudo. Então é isso daí. O André teve uns problemas existenciais, precisou sair com uma emergência familiar, mas Robson Belli, suas considerações. É o livro que o Brasil precisava e ainda não sabia, né? Exato. É isso mesmo. É essa sensação que nós temos, é o que faltava, Robson. Eu vindo de você, cara, é uma grande satisfação para nós. Vocês produziram que já era carente no mercado há muito tempo, já era mais do que necessário. Nós temos muito material legal sobre tarô hoje, mas falta alguma coisa que represente o Lenormand, o baralho cigano, de uma maneira mais intensa, mais forte, mais vibrante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acredito que com o capricho do Marcelo em produzir esses livros grossos, maravilhosos que a Diamond faz, vai ficar uma obra de referência para sempre para o Brasil, isso aí. E é aquela coisa. Eu só vou chorar muito, porque eu vou apoiar, vai acontecer o financiamento, e eu ainda vou ter que esperar isso chegar no Japão para mim. O que demora bastante. Então, eu poderia tentar levar para ti, que eu estou indo para o Japão em maio. Mas talvez eu também não consiga ter ele em mão até lá. Uma outra vantagem do financiamento coletivo, como vocês estão vendo, ele já está pronto o livro, né? O que a gente usou hoje para mostrar para vocês essa palhinha das imagens coloridas e tudo, já são os arquivos, que ele está na fase de revisão final para mandar para a gráfica. Então, uma vez que a gente começou a engatar, vai ser 30 dias só, financiamento rapidinho. Por quê? Porque eu quero que a hora que acabar esses 30 dias, eu já vou meter na gráfica, para a gente já estar distribuindo, entregando para vocês. Então, vai começar agora, logo depois do Carnaval. Então, na semana seguinte do Carnaval, então, ele está estreando aí dia 23 de fevereiro, aí vai ficar até 23 de março, e aí, no dia 24 de março, eu já quero estar mandando isso para a gráfica, já com um monte de prêmio, um monte de presente, então a gente já vai trabalhar com tudo. Vocês não ficam perdidos durante o financiamento, porque a gente tem grupo de WhatsApp, na qual o pessoal que apoia entra nesse grupo, e aí, legal, dia a dia, a gente vai mostrando como é que está, então ninguém fica perdido. O nosso acompanhamento... Bom, a gente já fez 28 financiamentos, então a gente sabe fazer a coisa, modéstia à parte, e vai ser grande projeto, gente. Então é isso. Edson Androvani, suas considerações finais. Já falei o suficiente, quero agradecer ao Marcelo, a todos do MEI, a todas da Daimon. É uma grande satisfação pessoal estar aqui, uma grande honra para a empresa também estar aqui. Então, só me resta agradecer e contar com o apoio de todos vocês que compram um baralho cigano, que compram e confiam nos mistérios. Nós contamos com a ajuda de vocês para esse financiamento. Como o Robson comentou, é o livro que cada um de nós, brasileiros, precisa. Muito obrigado, gente. Eloy, suas considerações finais. E agradecer também você, Marcelo, Robson, André, que estava aí com a gente, todos do Mayhem. Muito obrigado pela sua oportunidade. E agradecer também o Edson e a Juliana dos Mistérios, de Caminho de Luz, que acreditou nesse percurso, que a gente deixou de produzir muita coisa, de ganhar muito dinheiro, de crescer a nossa empresa para conseguir dar tempo para me estudar, aperfeiçoar, pesquisar. Então, agradecer muito, está acontecendo, então, muito feliz, apesar do nervosismo, primeira vez aparecendo, né, o rostinho aí,
Então, muito obrigado a todos, satisfação demais estar aqui hoje e participar Maravilhoso. E disso. para vocês que acompanharam a gente, então, apoia, vai aqui embaixo, catarse.e/baralho cigano. E para quem curtiu essa entrevista, se você está vindo aqui porque você gostava de baralho cigano e tal, essa é a nossa entrevista número 616. Então, se vocês voltarem para baixo, a gente tem 600 entrevistas de 1 hora e meia, falando de tarô, de astrologia, de cartomancia. Tem a entrevista que a gente fez com a Carla Souza, também falando de baralho cigano. A gente vai ter vídeos sobre maçonaria, sobre ocultismo, hermetismo, alquimia, Goécia, o que vocês imaginarem, Quimbanda, Umbanda, a gente já entrevistou uma galera, então vocês acabaram de cair num canal que é riquíssimo. Segue o canal, aperta o sininho e aproveita as nossas playlists e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.